Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar demonstrando como você pode entender o seu modelo de trade e saber se ele é um modelo consistente, né, lucrativo ou não, a partir de análise de vários pontos importantes, né? Então, inicialmente, nós temos aqui, eu botei aqui as 100 principais ações da bolsa, né, o índice BR100, botei uma quantidade aleatória, né, simulações de operações em compra e venda, o preço de entrada, o preço de saída, e aqui teria sido o resultado simulado de cada operação, e aqui é a curva de capital acumulado. Então aqui a gente consegue ver nesse gráfico o retorno de cada operação, e aqui seria a curva de capital acumulado. Então esse aqui é um modelo aleatório, né? Então vou estar gerando aqui alguns modelos aleatórios. Ó. Então aqui vou escolher uma curva de capital ascendente, né? Onde seria um modelo lucrativo. Esse caso aqui, né? Então eu vou tirar o sistema aleatório. Ok. Então você tem esse sistema, né, de trade, e aqui seria a curva de capital acumulado. Então nesse período, né, dessas 100 operações, né, então você iniciou aqui, né, iniciou com loss até aqui. Né, então você teve um retorno de mais ou menos R$ 3.000. E quais parâmetros você pode avaliar? Né? Então inicialmente, né, a gente pode analisar a quantidade de trades. Né, então você pode vir aqui utilizando a fórmula contar. Né? Então você vem na fórmula contar e eu vou contar todos os resultados que eu obtive. Né? Então foram 100 trades. Ok. Como eu faço para avaliar os trades com gains? Você pode usar a função contar se, né? Eu vou escolher o mesmo intervalo, né? E qual é a função se? Qual é o critério? O critério é que esses valores, né, tem que ser maior que zero. Então tudo que for maior que zero ele vai contar para mim. Então foram 52 trades com gain. E com loss, 48. Então vamos fazer a mesma fórmula. Inclusive você pode até copiar aqui, ó, fica mais fácil. Só inverte o sinal. Ok, 48. Então, a partir desse ponto, você pode calcular as taxas de acerto. Né? Então a taxa de acerto nada mais é do que a quantidade de gains dividido pelo número total de trades, dado em porcentagem. Aqui temos a média de gain. Vou botar aqui também logo os erros, né? É esse dado dividido por esse aqui. Eu vou colocar ele de outra cor. Vou colocar de vermelho também. E aqui também. Ok. Agora, como eu vou calcular a média de gain e a média de loss? Né? Então, você pode utilizar também uma função chamada média se. Né? Então, eu quero que ele calcule a média, né, de todos os resultados e qual vai ser o critério. Veja um critério, né? Se esse valor, os valores forem maior que zero. Então, nesse caso, ele retornou a média das operações positivas. Então, eu copio a fórmula, posso colar aqui, vou basicamente inverter o sinal, está aqui. Então, essa foi uma média de loss. E aí, o que você pode fazer? Você observa que ele acertou mais, e quando ele acertou mais, ele ganhou em média mais também, ele perdeu menos, e quando perdeu, perdeu um pouquinho menos. Então, logo, você tende a avaliar que é um modelo lucrativo. Né? Mas se esse dado fosse 40% e esse loss fosse de R$ 300, seria lucrativo ou não? Como eu consigo avaliar esse fator? Então, esse dado é a expectativa matemática. Antes de avaliá-lo, né, a gente pode observar também um payoff, que nada mais é do que a média de gain dividido pela a média de loss. Vou colocar aqui o absoluto, né, porque a gente não quer o dado negativo. Ok, 1.17. Então, acima de 1 quer dizer o quê? Que o modelo ele tende em média, ganhar mais. Então, se ele for abaixo de 1, quer dizer que o modelo tende a média, né, é que ele perca mais do que ele ganhe. Né? Isso sem considerar a taxa de acerto. Beleza. E aí, qual seria a expectativa matemática? Que é o resumo dessas características. Então, a expectativa matemática ela é a sua taxa de acerto, né, vezes a sua média de gain, e você vai subtrair, né, da sua taxa de erro vezes a sua média de loss. Também vou botar o loss em absoluto, né, que esse dado a gente não quer ele negativo.
Então, a gente tem um dado de 24,89. Então, a partir do ponto que esse valor é positivo, você tem um modelo operacional que gera retorno, né? Que gera ganho no longo prazo, né? Se você continuar com essas mesmas características. E aí, você consegue ter esse insight. Então, às vezes eu ganho 55, eu perco 44, ganho 128. Então, se eu considerar as vezes que eu ganho, as vezes que eu perco, né, quanto em média eu vou estar ganhando por operação? Algo em torno de 24,89 ou 29,84. Beleza. Outro fator muito importante é o drawdown, né? Então, o drawdown nada mais é do que a diferença, né, do maior topo para a maior mínima, né? Isso vai ocorrendo o tempo todo. Então, aqui a gente tem um fator, né? Então, qual foi o valor que ele chegou a perder desse topo até esse fundo, né? E foi ocorrendo outros também, né? Ó, desse topo para esse fundo. Só que a gente vê que esse drawdown foi maior, né? Por exemplo, desse topo aqui até esse fundo aqui, né? Então, a gente consegue avaliar tudo isso. A gente pode usar a seguinte fórmula, né? Drawdown nada mais é do que o valor que estaria atual, né, do capital acumulado, menos o valor máximo que ele já teve, né? Então, o valor máximo de toda a curva. Ok. Então, esse aqui é o drawdown. E aqui vamos ver. Então, aqui foi o drawdown de cada período. Só que eu não quero saber qual foi o drawdown de cada período. E sim, qual foi o drawdown máximo. Então, qual o valor mais negativo que eu já cheguei. Então, posso vir aqui e usar a função mínimo, né? Então, eu quero saber o mínimo valor de toda essa coluna. Ok. Então, esse modelo chegou a perder no máximo R$ 1.521. Então, possivelmente pode ser daqui, de 3.629 até aqui, 2.108, né? Possivelmente algo em torno de 1.500, né? Deve ser esse valor aqui. Então, aqui foi o momento de maior drawdown que esse modelo já teve. Então, pessoal, esses são parâmetros muito importantes que você pode estar avaliando o seu modelo, né? E aqui você pode observar outros fatores também, né? Vou até colocar aqui do lado. O que seria melhor, né? Vamos botar aqui, por exemplo, um modelo com 50%, né? Aqui com 50% também. A média de gain de R$ 250 e a média de gain de loss, né? De menos 300, né? Então, o que a gente tem nesse caso? A gente tem um payoff abaixo de 1, né? Por quê? Porque quando ele perde mais do que quando ele ganha. E como ele acerta 50%, o modelo não é lucrativo. Agora, se eu começar a aumentar a minha taxa de acerto, né? Até pelo menos isso aqui. Ok, então nesse caso aqui, se eu tiver um modelo com 80% de acerto e 20% de erro, mesmo que eu perca R$ 300, eu tenho um modelo muito lucrativo. Né? E se eu perdesse R$ 350, eu continuo tendo um modelo lucrativo. Se fosse praticamente o dobro, 500, o dobro, né? Eu teria ainda assim um modelo lucrativo. Então, dessa forma, você consegue avaliar diferentes parâmetros, né? Então, o que é melhor? Eu ter um modelo que ganha, por exemplo, 60% das vezes e ganha 300, e quando perde, ele perde 350. Opa, eu tenho R$ 40 de expectativa matemática. E agora, se eu começar a aumentar um pouco mais a minha taxa de acerto, por exemplo, 75%, só que ganhar menos, por exemplo, R$ 200. E quando eu perder, por exemplo, 400. Dessa forma, eu tenho um modelo mais lucrativo ainda, que a expectativa matemática vai ser 50. Né? 50. E aqui eu tenho a expectativa matemática de 40. Então, em termos de ganho de patrimônio, o que seria melhor? Né? Você operar com um modelo que tivesse 75% de taxa de acerto, mesmo que ganhasse pouquinho, R$ 200, e quando perdesse 400, mas seria menos vezes. Né? Então, ele seria mais lucrativo do que um modelo que ganha 300 mais vezes, menos vezes, né? E quando ele perde um valor também alto, 350. Então, a partir dessas características, né, de taxa de acerto, média de gain, payoff, você estabelece a expectativa matemática, você consegue utilizar esse fator, né, para avaliar o seu setup operacional. Então, pessoal, espero que tenha sido útil. Então, tem muitos outros dados que você pode estar utilizando ainda para avaliar seu modelo, né? Desvio padrão, as relações de retorno, né? Quantidade de loss seguidos, gains seguidos e vários outros fatores. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Inscreva-se no canal e deixe os comentários, qualquer dúvida que tiverem. Abraço, pessoal.